A Segunda Guerra Mundial não começou do nada. Na verdade, suas sementes foram plantadas bem antes, lá em 1919, com o Tratado de Versalhes, o acordo que deveria trazer paz ao mundo após a Primeira Guerra Mundial. Mas, em vez disso, ele criou o ambiente perfeito para o surgimento do nazismo e, com ele, o conflito mais devastador da história. Vamos voltar ao fim da Primeira Guerra. A Alemanha estava derrotada, mas o povo alemão não via dessa forma. Nas trincheiras, muitos soldados acreditavam que ainda podiam vencer, mas a rendição veio antes que eles tivessem essa chance. Esse sentimento de traição foi explorado anos depois por Adolf Hitler, que dizia que os líderes alemães haviam apunhalado o país pelas costas. Aí entra o Tratado de Versalhes, assinado em um clima de humilhação. O acordo impôs condições duríssimas à Alemanha, ela perdeu territórios, teve que reduzir drasticamente suas forças armadas, e pior ainda, foi obrigada a assumir a culpa pela guerra. Como se isso não bastasse, os vencedores exigiram reparações bilionárias, algo que jogou a economia alemã em um buraco sem fundo. Esse tratado foi brutal com a Alemanha. Ele a forçou a aceitar a culpa total pela guerra, o que é como levar toda a culpa de uma briga que teve muitos culpados. Além disso, o país teve que pagar reparações absurdas, perder colônias, entregar territórios e desmantelar praticamente todo o seu exército. A mensagem era clara: vocês são os vilões da história. E para quem vivia na Alemanha, isso era uma ferida aberta. Imagine ter lutado 4 anos em uma guerra, perdido amigos e familiares, e agora seu país era tratado como um criminoso. Esse ressentimento ficou enraizado no coração do povo alemão. Enquanto isso, dentro da Alemanha, a situação só piorava. Com o fim da monarquia do Kaiser, foi criada a República de Weimar, uma tentativa de transformar o país em uma democracia moderna. Mas era uma democracia frágil, nascida no meio do caos. A economia estava em frangalhos. As reparações exigidas pelo Tratado de Versalhes drenavam os cofres públicos. Para piorar, em 1923, a Alemanha enfrentou uma hiperinflação tão absurda que o dinheiro virou praticamente papel inútil. Famílias levavam carrinhos de notas para comprar pão, e o preço das coisas mudava de uma hora para outra. O desemprego disparou, a fome era uma realidade, e as pessoas começaram a perder a esperança no governo. Grupos extremistas, de esquerda e de direita, começaram a ganhar força, e as ruas alemãs se tornaram palco de conflitos constantes. Nesse ambiente de desespero, apareceu um homem chamado Adolf Hitler. Ele era um veterano da Primeira Guerra Mundial, frustrado com a derrota e cheio de ódio contra o Tratado de Versalhes. Em 1920, Hitler entrou para o pequeno Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista. No começo, o partido era insignificante, mas Hitler tinha algo que outros políticos não tinham: carisma e a capacidade de falar diretamente com a raiva do povo. Ele prometia reverter o Tratado de Versalhes, restaurar o orgulho alemão e punir os responsáveis pelo que ele chamava de traição contra a Alemanha. Além disso, Hitler e os nazistas usaram a propaganda de forma brilhante. Eles criaram símbolos, slogans e discursos inflamados que falavam com o coração do povo. A mensagem era simples: a culpa não é sua. É dos judeus, dos comunistas e do governo de Weimar. A crise econômica devastou o país, e o sentimento de revolta contra o Tratado de Versalhes só crescia. É aí que entra Hitler. Em um momento de caos e desesperança, ele apareceu como um líder carismático, prometendo restaurar o orgulho alemão e acabar com a humilhação. Suas ideias extremas, como o antissemitismo e o expansionismo, encontraram terreno fértil em uma população que buscava alguém para culpar e uma solução rápida para seus problemas. Mas, por incrível que pareça, no início, Hitler não foi levado a sério. Quando tentou um golpe de Estado em 1923, o Putz da cervejaria, ele foi preso. Na cadeia, escreveu Mein Kampf, onde detalhou sua visão de mundo, incluindo suas ideias de expansionismo, racismo e antissemitismo. Nos anos 1920, o nazismo ainda era um movimento marginal. Mas então veio a Grande Depressão de 1929, que jogou a Alemanha em uma crise ainda mais profunda. O desemprego atingiu níveis alarmantes, e o desespero do povo foi o empurrão que Hitler precisava.
Os nazistas usaram o caos para se apresentarem como a solução. Enquanto os políticos tradicionais pareciam perdidos, Hitler prometia ordem, emprego e vingança contra o Tratado de Versalhes. Aos poucos, o Partido Nazista foi ganhando cadeiras no parlamento, até que, em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. O Partido Nazista, que começou pequeno, cresceu explorando essa raiva e essa necessidade de mudança. A propaganda nazista culpava judeus, comunistas e estrangeiros pela situação da Alemanha, enquanto prometia empregos, estabilidade e glória. E o povo, cansado de sofrer, ouviu. Quando Hitler chegou ao poder, em 1933, ele começou a desfazer as restrições do Tratado de Versalhes. Reconstituiu o exército, anexou territórios como a Áustria e ocupou a região da Renânia. Tudo isso sem grandes reações das potências europeias, que estavam mais preocupadas em evitar outro conflito. O que tornou o nazismo tão atrativo para tantas pessoas? Em grande parte, foi o fato de que ele oferecia uma narrativa simples para problemas complexos. Ele dizia ao povo o que eles queriam ouvir, que a Alemanha era uma grande nação que havia sido injustamente humilhada e que ele, Hitler, iria restaurar essa glória. O nazismo também se beneficiou de um país quebrado, onde a fome, o desemprego e a insegurança eram a rotina. Quando as pessoas estão desesperadas, elas buscam líderes que aparentam ter todas as respostas, mesmo que essas respostas sejam baseadas em ódio e mentira. Mas o que parecia ser apenas a restauração da Alemanha logo se transformou em um plano muito mais ambicioso. Hitler não queria apenas reverter o Tratado de Versalhes, ele queria criar um império alemão, o famoso Terceiro Reich, que dominaria a Europa e além. O Tratado de Versalhes, que deveria garantir a paz, acabou sendo um dos principais responsáveis por abrir caminho para a Segunda Guerra Mundial. Ele não só destruiu a economia alemã como também alimentou o ressentimento e a sede de vingança que levaram ao nazismo. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!